Bom, pessoal, eu queria fazer alguns comentários adicionais sobre a otimalidade das escolhas dos nossos vetores principais, como os vetores, os autovetores da matriz, essa matriz de covariância. Eu acho que na explicação que eu dei na aula que foi gravada não ficou realmente claro depois que eu assisti, então eu queria comentar, fazer uns pontos adicionais aqui, trazer uns pontos adicionais para vocês. Então, o que a gente viu? Nós formulamos, né, o nosso problema de encontrar os componentes principais que maximizam, né, a variância ao longo de uma certa direção que a gente quer descobrir, como essa quantidade aqui, ó. Vou recapitular rapidamente aqui, né, o que a gente fez. Eu tenho m pontos, né? E então esses alfas, né, recordando, eles são as projeções. Se o meu z, o meu span de z está aqui, esses alfas nada mais são do que eu pegar, por exemplo, se esse aqui está a origem, esse aqui é um determinado ponto, esse alfa i aqui é a projeção, né, o tamanho dessa projeção desse vetor, desse indivíduo aqui normalizado, né, ao longo da direção desse z, e esse z é o que eu quero encontrar. Então a gente viu que a gente podia reformular esse problema aqui, ó, substituindo isso daqui é igual a isto o alfa é exatamente essa quantidade. A gente está procurando então um z pertencente a Rn com o z com norma euclidiana unitária. Então eu vou suprimir isto daqui dos problemas de otimização, está implícito, né, que esse z tem norma unitária. E vamos reescrever até chegar na matriz de covariância que a partir dali eu vou me concentrar. Então isso aqui é 1 sobre m, esse cara ao quadrado eu vou colocar os dois termos, sendo que um deles eu já vou pegar o transposto. Isso aqui, ó, isso aqui é um alfa, alfa i. Então isso aqui é z transposto x e tio, lembrando, né? Ele é o elemento normalizado, né? Centralizado. Então isso aqui é um dos alfas, né? Um dos alfas é isso. O outro alfa, né, é o x e tio transposto z, que está na forma já que a gente quer. Isso aqui de 1 a m, tá? Então, o que eu vou fazer agora? O z é a constante, é o cara que eu quero encontrar, é a variável de decisão aqui, né? Então, eu vou deixar o z de fora e vou colocar o somatório para dentro dos cada uma dessas matrizes aqui, ó, de rank 1, cada uma delas associada a um desses pontos, né? Então, na hora que eu trouxe isso daqui para dentro, aqui, ó, ficou minimizar em z transposto, essa quantidade aqui, ó, e de 1 a m, isso aqui tudo sobre m, nós chamamos essa matriz aqui, ó, essa matriz aqui nós chamamos de S. Essa aqui é uma matriz S, que é a matriz de covariância amostral. Então, essa matriz S, ela nada mais é do que uma soma de m matrizes de rank 1, né? Que é quem? Agora, a matriz, isso aqui é um indivíduo, uma coluna, isso aqui é a matriz x-til, raiz de m por raiz de m. O que essa matriz é? Ela é uma matriz simétrica, semipositiva definida,
como tal, ela admite uma fatoração espectral. Ela é ortogonalmente similar a uma matriz diagonal, né? A gente chamou a fatoração dela disso aqui, ó. Vou colocar esse símbolo aqui direitinho, porque eu tenho a mania de escrever esse sigma parecendo um somatório, né? Quando na verdade ele não é. Esse cara aqui é um sigma 2, né? Então, essa fatoração espectral de S o sigma I ao quadrado é o lambda I dela, são os autovalores dela. Assumir que ela tenha posto R. E esses U's são quem? Autovetores de S. Por um acaso, né, esses autovetores aqui também são os vetores singulares à esquerda quando eu faço a fatoração SVD da minha x til sobre raiz de m. Isso aqui é o sigma P transposto. Tá? Então, essencialmente, o que a gente tem agora em mãos é esse problema. Nossa, eu estou só recordando aqui até chegar no ponto onde eu quero. É a partir de agora que entram realmente os comentários. Opa, perdão. Esse cara aqui na minha anotação está sem o transposto. E este aqui tem o transposto. Z, tal que Z, norma de Z. Esse mínimo é em Z, tal que o Z tem norma euclidiana igual, tá? Então, isso tudo aqui, ó, nada mais é do que a minha matriz S que eu substituo aqui dentro. Agora eu vou começar a analisar, agora vem efetivamente o comentário que eu queria fazer, até agora eu só recapitulei para poder pegar o fio da meada, tá? Então, o que eu quero mostrar é, com bastante tranquilidade e calma, por que o 1 é o primeiro componente principal. Por que ele... Opa, perdão, gente. Nada disso aqui é minimizar, tudo isso aqui é maximizar, 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 ó. Eu quero maximizar a variância, ó, maximizar a variância. Maximizar a variância. Eu não estou minimizando variância, eu estou maximizando variância, né? Então, perdão aí, fui traído aqui. Maximizar a variância. Então, todos esses caras aqui estavam com sentido de otimização trocado, né? Agora sim, fazendo a devida correção. Isso aqui é uma maximização, né? Nosso problema é maximizar, tá? Então, voltando aqui, ó, fazendo a devida correção. O que a gente quer é maximizar a variância, maximizar essa quantidade aí, tá? Então, o 1 é o primeiro componente principal, né? Que é o cara, dentre todos os vetores Z, com norma euclidiana, o Z é igual a esse primeiro autovetor da S, associado ao sigma 1 ao quadrado, que é o primeiro autovalor da S. Essa é a melhor escolha, tá? Então, é isso que eu quero discutir, é isso que eu quero dar detalhes para vocês. Então, vamos olhar para isso aqui, ó, essa quantidade aqui, ó. Z transposto U sigma 2, U transposto Z. Isso aqui é um escalar, isso aqui é uma norma, né, de sigma transposto Z 2 ao quadrado, tá? Então, qual que é a propriedade? Vamos pegar o seguinte, o Z, esse cara que está aqui à direita da U transposta, ele tem norma euclidiana igual a 1. Mas a U é uma matriz com colunas ortonormais. Então, U transposto Z, a norma euclidiana disso aqui, ó, é igual à norma euclidiana de Z, que é igual a 1. Tá? Então, eu posso pensar assim, dentre todos os vetores y, meu y é igual ao meu u transposto z, esse y também tem norma euclidiana igual a 1. Qual que é o vetor que maximiza a norma 2 disso daqui? Né? Bom, se esse vetor y tem norma, estou reformulando o problema agora em torno desse y, né?
porque o y é resultado de u transposto z. Se eu encontrar esse y que maximiza essa coisa, eu volto a decisão, volto o problema para o transposto. Então, essa minha sigma, o que ela é? Ela é uma matriz que tem esses R's, né, na diagonal, esses sigmas na diagonal, tá certo? É uma matriz com os vetores singulares ao quadrado da minha matriz de dados x til sobre raiz de n. Por outro lado, como esse y tem norma euclidiana ao quadrado, o que eu posso dizer sobre o quadrado das entradas de y? Esse cara é um cara n-dimensional. Isso aqui é um cara que tem essa soma aí dá 1. Então, essas entradas aqui ao quadrado, o que eu tenho para alocar em y, nas entradas de y, ao quadrado, tem que dar 1. Então, vamos pensar assim, essa matriz aqui, ó, sigma 1 ao quadrado até R, aí eu tenho aqui, né, as outras colunas de zeros, esse meu y aqui é y1 até yn, né? E eu tenho que agora alocar essas quantidades aqui, ó. Se eu alocar o y1 igual a 1, esse produto aqui fica o quê? Sigma 1 ao quadrado mais 0 aqui, vezes y1, mais todas as outras colunas dessa matriz sigma, vezes 0, né? Porque eu já gastei toda essa unidade aqui nessa primeira componente, mais 0. Então, a norma desse vetor, dessa quantidade aqui, fica 1, fica exatamente quanto? Fica exatamente sigma 1, perdão, aqui não é sigma 1 ao quadrado, sigma é sigma aqui, né? Aqui não é sigma ao quadrado, aqui é sigma, né? A sigma ao quadrado é aqui, ó. Sigma ao quadrado é aqui, ó. Né? Como eu estou olhando cada um desses termos aqui, eu estou olhando essa reformulação com essa fórmula quadrada, estou olhando para essa norma que é o quadrado, o que eu tenho aqui na verdade é sigma. Então, me desculpem aí, estou corrigindo aqui, né? Eu não tenho sigma ao quadrado aqui, eu tenho só sigma nessa diagonal aqui e sigma nessa diagonal. Então, voltando, eu tenho que o vetor y, o vetor que norma euclidiana dele é 1. Então, a soma dos y ao quadrado é 1. Então, se eu colocar o y1 igual a 1 e as outras entradas do y igual a 0, eu pego o maior desses elementos que está na diagonal dessa matriz, porque a gente tem que lembrar que o sigma 1 é maior ou igual a sigma 2, que é maior até o último valor singular, sigma r. Né? Então, se eu adotar a escolha que esse meu y é o vetor E1, que é o quê? 1 na primeira posição e 0 nas demais, a norma de sigma é exatamente sigma 1, isso aqui na norma 2 disso aqui é sigma 1. Qualquer outra escolha que eu fizer, distribuindo o 1 ao quadrado que eu tenho entre as outras entradas, eu vou pegar uma quantidade que é menor do que sigma 1. Portanto, a escolha mais adequada que eu estou fazendo aqui, ó, é pegar esse y e colocar toda a norma dele na primeira posição, na primeira coordenada dele, de forma que eu pegue exatamente essa coluna aqui, ó, o resultado de sigma por y seja exatamente quem? Sigma 1 é 1. Essa é a melhor escolha que eu tenho que fazer em termos de y. Qualquer outra coisa, né, eu vou combinar aqui, ó, y1 vezes sigma 2, desculpa,
qualquer outra escolha, né? Como que eu posso escrever aquele resultado ali, ó? Aquele resultado ali, ó. Sigma y é o quê? É sigma 1 é 1 transposto y, mais sigma 2 é 2 transposto y, mais pontinho, pontinho, sigma r é r transposto y. Então, eu peguei as linhas dessa minha matriz sigma, né? Falei assim, ó, isso aqui é uma diagonal, sigma 1 vezes é 1 transposto, sigma 2 é 2 transposto, até a última, sigma r é r transposto, né? Esse EJ é esse vetor que tem zeros em todas as posições, exceto na posição J, que tem uma posição, um elemento 1. Então, esse resultado aqui, ó, quando eu olho para isso aqui, ó, a melhor coisa que eu posso fazer para maximizar a norma disso daqui, ó, para maximizar a norma 2 disso aqui, é colocar o y, para maximizar isso daqui, é colocar o y exatamente igual a quem? A E1, porque aí E1 transposto é 1, isso aqui me dá 1, e eu pego sigma 1. As outras opções são piores do que colocar o y igual a E1, tá? Então, nessa análise aqui, o que a gente viu é que esse vetor, a melhor coisa que eu posso fazer é colocar o y como E1. Porém, o que eu quero encontrar é o z. Então, o meu z, é isso aqui, ó. Então, o meu y, olha lá, eu substituí, né, o transposto z por y. O transposto z eu chamei de y. Não é isso? Então, se o meu y ótimo é igual a E1, quem é o z que garante isso daqui? Bom, o 1 transposto, o 2 transposto, estou reescrevendo esse sistema aqui, ó, até o R transposto Z igual a 1, 0, 0, que é o tal do E1. Qual que é a escolha aqui? Bom, a escolha que me garante essa quantidade é colocar exatamente quem? O Z igual a o 1, porque o 1 transposto 1 é 1 e qualquer outro, o K transposto 1 é 0 para K maior ou igual a 2. Então, essa é a justificativa para o fato de que quando eu pego o Z igual ao E1, eu estou maximizando essa quantidade aqui, ó, dentre todos os vetores Z com norma euclidiana igual a 1. Né? Então, essa que é a ideia aqui do PCA. Né? Então, essa que é a ideia do PCA. A melhor escolha, a direção que maximiza a variância amostral, né, dos dados, é o 1, essa primeira das direções. E o raciocínio equivalente a isso eu obtenho para encontrar as direções subsequentes, né, que é o 2, o 3, até, claro, ao R eu tenho uma R direções principais. Se eu tenho uma matriz X
til de dados, né? Se a minha xtil tem posto R, a minha S também vai ter posto R, né? Então eu consigo até R componentes principais. A justificativa para que o segundo seja o segundo melhor, o segundo U seja o segundo melhor vetor de componentes principais é análoga, né? Basta eu subtrair da minha matriz X til a projeção, né, dos dados ao longo dessa direção que eu acabei de calcular. Se eu fizer isso tudo aqui, eu obtenho, né, a minha matriz xtil 1, que tem como vetores singulares à esquerda o 2, o 3 até o R. Então, o melhor vetor principal para ela, para essa ou para S1, né, que é xtil 1 vezes xtil 1 transposto sobre M, é fazer o PCA, né, o primeiro componente principal dessa daqui é esse vetor, o 2. Tá? Então, essa era a observação que eu queria fazer. Chamando atenção, obviamente, para minha distração aqui, eu comecei a formular o problema do Principal Component Analysis, ou Principal Component Approximation, né, com a minimização do problema, com a formulação no sentido oposto, né, que não é a maximização dessas diferenças. Então, feita essa ressalva, a justificativa para essa escolha ótima é essa daí. E um outro ponto que cabe mencionar é que esse vetor AZ que a gente encontra, ele é um vetor totalmente pertencente ao column space da matriz S, que é pertencente ao column space da minha matriz xtil, né? Ele é um cara no column space. Por quê? Que eu não considerei parcelas aqui no complemento ortogonal a esse espaço aqui, né? Que é o nulo da S. Essa S é simétrica, então o complemento ortogonal do column space da S é o nulo da própria S. Porque se o meu Z ele fosse decomposto uma parte aqui mais uma parte no nulo, né? Essa parcela no nulo, ela é ortogonal a essa parcela, né? Então, o que eu teria? Eu teria assim, ó, Z transposto U sigma 2 U transposto Z. Então, para essa parcela aqui, ó, U transposto ZC mais ZN, essa parcela aqui é o transposto ZC, isso aqui seria diferente de zero, mas essa parcela aqui, o transposto ZN, isso aqui seria igual a zero. Então eu estaria gastando norma do vetor Z, que tem norma controlada, norma de Z igual a 1, com uma parte que não vai ser aproveitada para capturar a variância do meu conjunto de dados. Então essa é uma observação importante, né? Que talvez até devesse ter feito logo no início da explicação, que esse Z que maximiza essa variância, ele está absolutamente contido onde? Absolutamente contido no column da S, que é o column da minha xtil, né? E, portanto, ele pode ser escrito como uma combinação linear, eu não preciso de usar ninguém além dos U's, dos R primeiros U's na fatoração SVD da minha xtil, tá bom? Com isso eu concluo essa observação adicional aí que eu queria fazer.